Há 5 coisas que você precisa aprender a ver no mundo espiritual. Há 5 coisas que os profetas eles precisam compreender, ou quem vai se mergulhar no reino profético precisa contemplar. E neste vídeo eu vou te revelar essas 5 coisas que você precisa visualizar no mundo espiritual. Porque o ver o mundo espiritual não é meta de vaidade, mas sim é um processo que requer entendimento, requer uma dependência do Espírito Santo para que possamos ter o acesso completo a ver essas coisas. Então, sem longas demoras, bora lá. A primeira coisa que você precisa ver no mundo espiritual são alfabetos. Por que você precisa ver alfabetos no mundo espiritual? Porque se você não aprender a ver alfabetos no mundo espiritual, será difícil, será quase impossível para você conseguir profetizar com nomes. Porque algumas pessoas elas não querem apenas ser profetas rasos, profetas que se baseiam no básico, mas sim eles querem aprender a como ver o mundo espiritual de uma forma precisa. Isto é, conseguir olhar para alguém e conseguir ver o nome daquela pessoa, conseguir olhar para alguém e conseguir ver outros detalhes ocultos na vida desta mesma pessoa. Então, para você conseguir ver os nomes das pessoas, para você conseguir ver endereços dessas mesmas pessoas, você precisa aprender a ver o alfabeto. Você precisa aprender a ver as letras do alfabeto. E eu fiz um vídeo a ensinar como ver isto. Então, para você ver estes alfabetos, para você ver estas coisas, você precisa passar pelo processo da meditação, onde você vai olhar para as letras e você vai pôr as letras, vai pôr o alfabeto em sua mente. Na medida que você for a fechar os seus olhos, você tem que começar a ditar o alfabeto em sua mente. Você tem que ver o alfabeto completo em sua mente. Naquela medida que você estará a ver o alfabeto em sua mente, letra por letra, então isso tornará você mais fácil para conseguir contemplar o nome das pessoas no mundo do espírito. Então, a primeira coisa que você precisa ver no mundo espiritual são alfabetos. A segunda coisa que você precisa ver no mundo espiritual são números. Se você quer profetizar com precisão, você também tem que dominar os números. Porque é a partir de números que nós conseguimos profetizar com CPF, conseguimos profetizar com o número da carteira de identidade, é por meio de números que nós conseguimos profetizar com o número de telefone, é a partir de números que nós conseguimos profetizar com data de nascimento, é a partir de números que nós conseguimos ver isto. Então é muito importante você conseguir ver números. Então, se você quer ver números, você precisa usar o processo da meditação, que consiste em ver um número de 0 a 9, porque todos os números resumem-se de 0 a 9. Então, o resto apenas são junção de números. Então, você precisa aprender a fazer o mesmo processo de colocar os números em sua mente e você visualizar os números em sua mente, ou visualizar um quadro preto em sua frente e você começar a visualizar os números sendo escritos em sua frente. Então, no mundo espiritual, você há de ver isto. Então, antes de você ver isto, você precisa preparar a sua mente para ver isto. Porque é isto que nós conseguimos ver no mundo espiritual. Há vezes que Deus fala conosco a partir de um número específico. Então, um número específico acaba carregando um significado. Às vezes nós vimos uma letra específica. A partir daquela letra, nós conseguimos obter o nome daquela mesma pessoa que está conosco. A terceira coisa que você precisa ver no mundo espiritual são lugares. Para você conseguir profetizar com descrições minuciosas, se você quer profetizar e localizar a pessoa, de onde a pessoa mora, de onde a pessoa vem, você precisa aprender a contemplar lugares. Então, na medida que você conseguir contemplar lugares, será mais fácil você detalhar esses lugares quando você ver no mundo espiritual. Porque o que nós vimos no reino do espírito, você não pode profetizar sem conseguir ver esses lugares. Porque na medida que Deus abrir os seus olhos, você vai ter acesso vai ter o acesso a ver lugares, a ver esses números, a ver essas letras. Então, na medida que os seus olhos se abrirem, você há de ver isso que eu estou a dizer. Então, você precisa aprender a preparar a sua mente para ver isto que você estará a ver a partir de agora. Então, os lugares, como é que você vê lugares? Você precisa treinar a sua sensibilidade, você precisa treinar a sua mente, você precisa treinar a sua consciência. E como você treina a sua consciência? É você fechar os seus olhos, por exemplo, daqui à igreja, você precisa ver esses lugares, você precisa ver em sua mente, ao fechar os seus olhos, o endereço.
Você precisa ver daqui até a igreja onde você congrega. Você precisa contemplar a caminhada, o processo. Você precisa contemplar o que está em volta daqui até a sua igreja. Você precisa aprender a contemplar daqui até a sua igreja o processo da caminhada todo. Então, na medida que você está a imaginar, a ver isso em sua mente, então você está a ver lugares. Às vezes nós praticamos lugares por meio daqueles lugares que nós conhecemos. Você tem uma foto de um lugar específico, então você fixa aquele lugar, você fecha os seus olhos e você vê aquele lugar. Na medida que você vê aquele lugar, então abre-se um mundo espiritual para ti. Você começa a ver lugar. Então na medida que você consegue ver este lugar, torna-se fácil você estar no mundo espiritual. Na medida que se abre a visão para si, você olha para alguém, você começa a ver a pessoa onde a pessoa mora. Então você começa a ver essas coisas com uma facilidade. Por quê? Você já visualizou, já treinou a sua consciência. Então quando você vê isso no mundo espiritual, torna-se fácil. Então são as coisas que nós vimos no mundo espiritual. Então nós precisamos se relacionar com essas imagens. Precisamos se relacionar com essas coisas que nós vimos no mundo espiritual para ser fácil. Eu te profetizar, você profetizar onde você mora, profetizar o que tem na sua casa, profetizar quantas janelas há na sua casa, profetizar quantos quartos há na sua casa. Então eu treino isso com base na minha casa. Eu começo a visualizar a minha casa. Eu me vejo lá fora. Eu começo a entrar na varanda por meio do meu desejo. Eu começo a descrever o que está na minha varanda, começo a descrever o que está na cozinha, começo a descrever o que está na sala, começo a descrever a cor das chapas, começo a descrever as janelas que aqui estão, começo a descrever o cenário dos quartos, começo a descrever o cenário do banheiro. Então eu estou a treinar a minha consciência, porque é isso que eu hei de ver no mundo espiritual. E é isso que você precisa ver no mundo espiritual. A quarta coisa que você precisa ver no mundo espiritual são pessoas ou objetos. É o que nos possibilita nós vermos as pessoas. Vermos seus parentes, seu irmão, seu primo, todos da tua família. Então você precisa aprender a olhar para uma pessoa, você pôr a imagem daquela pessoa em sua mente e você visualizar aquela imagem. Na medida que você visualiza aquela imagem com o desejo de você ver ou ouvir, é quando você consegue obter o detalhe. Então você precisa alimentar a sua consciência vendo as pessoas, aprendendo a ver as pessoas no mundo espiritual. Porque é isso que você vai ver no mundo espiritual. É isso que você precisa ver no mundo espiritual para que você possa profetizar, descrever a pessoa em seu detalhe. Por quê? Aqueles profetas que param do nada, o sítio é maior, está lotado, ele consegue parar. Na medida que ele para, ele começa a descrever. Eu vejo um homem. Este homem é branco. Esse homem vestiu uma camisa preta, e também ao mesmo tempo ele tem uma calça branca. Os seus sapatos são pretos. Então quando ele está a fazer isto, é uma descrição que ele está a trazer. Você não vai conseguir descrever claramente se você não está familiarizado a ver esses detalhes. Então, os detalhes que você vai ver são esses, são alfabetos, são números que você vai ver no mundo espiritual, são lugares que você vai ver no mundo espiritual. Então, você precisa se relacionar com esse lugar no mundo espiritual. E a quinta coisa que você precisa ver são seres espirituais e reinos. Então, no mundo espiritual, você há de ver isto. Cedo ou tarde, você há de ver anjos. Cedo ou tarde, você há de ver os seus. Então, você precisa se relacionar com o seu. Você precisa focar no seu. Você precisa alimentar a sua consciência desses seres espirituais. É quando você lê livro dos profetas, quando você começa a alimentar a sua consciência exatamente dos seres espirituais, dos anjos, dos anciões, dos reinos espirituais. Encontramos céus, encontramos inferno, nós encontramos essas descrições. Então você há de ver isto no mundo espiritual. E você precisa ver isto no mundo espiritual. E para você ver isto com precisão, você precisa alimentar a sua consciência. Na medida que você alimentar a sua consciência vendo isto, praticando a meditação, então se tornará fácil o mundo espiritual abrir-se para ti e você ver estas coisas. Todos os profetas que são precisos, eles veem isso no mundo espiritual. Se você quer ser preciso, você precisa ver isso no mundo espiritual. Se você não ver isso no mundo espiritual, então você não será preciso.